proteção de Deus havendo número legal, declaro aberto a sexta sessão ordinária do mês de dezembro do ano de 2014. Eu convoco o vereador Emílio para que faça a leitura do trecho bíblico. Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários, são muitos os que me levantam contra a mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para quem em Deus, mas o Senhor é o escudo para mim. A minha glória é o que exalta a minha cabeça. Salmo 3. Palavra vereador Leonardo Paes, que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da quinta sessão ordinária da Câmara Municipal de Senador Canidezinho, Estado de Goiás, realizada aos 9 dias do mês de dezembro de 2014, no plenário vereador Jorge Cavaleiro dos Santos, às 19h30. Presidido pelo vereador Roberto Lopes, onde se verificou por chamada a presença dos seguintes vereadores: Ednei Domingos Martins, Emílio Alves de Souza, Sérgio de Souza Bravo, Kis Augusto Tavares Guimarães, Leonardo Paz Souza, Rafael Valfredo Gonzaga, Vicente Paulo da Luz, Roberto Moreira dos Santos, Paulo Roberto dos Santos e Itamar Silvestre da Silva. Havendo número legal, o senhor presidente declarou sobre a proteção de Deus, aberta a sessão e convidou o vereador Kis Augusto Tavares Guimarães para fazer a leitura do trecho bíblico. O presidente determinou que o vereador Leonardo Paz ocupasse a primeira secretaria e o vereador Kis Augusto Tavares Guimarães ocupasse a segunda secretaria e fizesse a leitura da ata da quarta sessão ordinária do mês de dezembro de 2014. Concluída a leitura, foi aberta a oportunidade para os vereadores apresentarem o requerimento de retificação da ata e também se inscreverem no pequeno expediente e no grande expediente. Não havendo inscritos, passou ao prolongamento do expediente, onde foram apresentados os projetos de lei 061/14, de autoria do Poder Executivo, projeto de lei 023/14, 025/14 e 026/14, de autoria do vereador Roberto Lopes, todos encaminhados às comissões competentes. Também foram lidos os despachos dos seguintes requerimentos: 266, 267 e 268/14, de autoria do vereador Ednei Domingos Martins. Requerimento 269 e 270/14, de autoria do vereador Roberto Lopes. E requerimento 275/14, de autoria do vereador Paulo Roberto. Encerrado o período para requerimento de retificação da ata, não havendo retificações, a ata foi considerada aprovada. Aberta a ordem do dia, foi discutido em único turno o projeto de decreto legislativo 008/14, de autoria do vereador Sérgio Bravo. Colocado em discussão, o vereador Paulo Roberto solicitou a leitura do currículo e serviços prestados e esclareceu sobre o merecimento do título. Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade e encaminhado para a segunda secretaria para providenciar a entrega do título. Declarada esgotada a pauta do dia, foi aberta a fase das explicações pessoais. O vereador Kis Augusto Tavares Guimarães leu o convite feito pela administração do CEMEI Juraci Fonseca da Silva para participar da formatura das crianças do agrupamento 4. O vereador Roberto Lopes esclareceu a importância da apresentação do seu requerimento, que trata do serviço prestado pela Corpus, a qual vem fazendo um pseudo-coleta seletiva, posto que não fez campanha educativa para a população separar o lixo e levar também o lixo orgânico para ser separado pelo centro de triagem, causando prejuízos e transtorno aos cooperados e à saúde destes. A população que reside nas proximidades do centro de triagem, que convive com o mau cheiro, proliferação de insetos e vetores, e ao município, e pediu o empenho da presidente da Amatur acerca do assunto, para que a empresa
deixe imediatamente de depositar lixo orgânico no local citado. O vereador Paulo Roberto também se mostrou sensível ao tema e disse que também já recebeu várias denúncias sobre o acúmulo de lixo orgânico no centro de triagem e se comprometeu em empenhar junto ao governo municipal para resolver a questão. O vereador Emílio Alves também ressaltou que a coleta seletiva é de suma importância, pois, se não for realizada da forma correta, resultará do saturamento do aterro sanitário do município. Não havendo mais assuntos a serem tratados, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou para a sexta sessão ordinária do mês de dezembro de 2014, a se realizar dia 15 de dezembro de 2014, às 19h30, e determinou que eu, segundo secretário, lavrasse a presente ata, que após lida e julgada será assinada por mim e demais vereadores que estiverem de acordo. Lida a ata, senhor presidente. A partir desse momento, está aberto o período para que os seus vereadores possam apresentar requerimento de retificação da ata, se assim o quiserem. A partir desse momento, também está aberto o período para que os seus vereadores possam se inscrever para fazer uso da palavra no pequeno e no grande expediente, se assim o quiserem. Passo a palavra ao primeiro secretário de exercício, o vereador Paulo Roberto, líder do prefeito nessa casa, para que promova o prolongamento do expediente. Presidente, primeiro eu gostaria de pedir permissão da Vossa Excelência para permanecer no plenário sem os trajes devidos, haja visto que a gente estava reunido com o senhor prefeito até agora, tratando da reforma administrativa, que não deu tempo de concluir, mas que amanhã estará para a apreciação dos nobres colegas. Senhor presidente, eu pedi permissão para Vossa Excelência para permanecer sem os trajes. Hoje nós estivemos despachando com o prefeito até agora, no horário da sessão, tanto Vossa Excelência como o outro vereador que esteja sem os trajes regimentais, está permitido a permanência na sessão. Projeto de lei complementar 02/14, altera a Lei Municipal 1802 de 2014, que estabelece normas para a instituição de loteamentos fechados no município de Senador Canedo e outras providências. Projeto de lei 002, de autoria do Poder Executivo, repasso mesmo a segunda secretaria desta casa para os devidos encaminhamentos às comissões pertinentes. Projeto de lei de autoria do Poder Legislativo, mais precisamente do vereador Emílio Alves, determina a fixação de placa de atenção ao consumo sustentável no estabelecimento de ensino público e privado e de outras providências. Projeto 024, de autoria do Poder Legislativo, em sua apresentação, repasso mesmo a segunda secretaria desta casa para os devidos encaminhamentos às comissões pertinentes. Projeto de lei de número 60 de 2014, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre o Sistema Municipal de Cultura de Senador Canedo, seus princípios, objetivos, estrutura, organização, gestão, inter-relações entre os seus componentes, recursos humanos, financiamento e de outras providências. Projeto de lei 060, de autoria do Poder Executivo, em sua apresentação, repasso mesmo a segunda secretaria desta casa para os devidos encaminhamentos às comissões pertinentes. Projeto de lei de número 064, de 2014, de autoria do Poder Executivo, que altera o artigo 11, 12 e 13 da Lei de 1417 de 2009, com alterações posteriores e da outras providências. Projeto de lei 064, de autoria do Poder Executivo, em sua apresentação, repasso mesmo a segunda secretaria desta casa para os devidos encaminhamentos às comissões pertinentes. Requerimento de número 271, de autoria do vereador Ednei Martins, vereador do município, vem por meio desse requerer a Vossa Excelência encaminhar
o respectivo expediente ao excelentíssimo senhor prefeito Misael de Oliveira, solicitando de maneira a tomar as devidas providências junto ao setor competente do executivo dessa, no sentido de avaliar a possibilidade da construção de uma biblioteca na região da Vila Galvão. É tudo dele, né? Requerimento de número 272, de autoria do vereador Ednei. Vereador desse Legislativo, veio por meio desse requerer a Vossa Excelência encaminhar ao prefeito municipal, Misael de Oliveira, solicitando dessa maneira tomar devidas providências no sentido de fazer a doação de área pública para a construção de uma praça no conjunto Valéria Perillo. Requerimento 273, de autoria do vereador Ednei. Requer o prefeito municipal, solicitando que, dessa maneira, tomar as devidas providências junto ao setor competente do Poder Executivo, dessa no sentido de viabilizar a possibilidade de reconstrução e reativação do PET, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, espaço situado na Vila Galvão, ou melhor, na Vila São João, região da Vila Galvão. Não, tem mais um. Requerimento 274, de autoria do vereador Ednei. Requer o prefeito Misael de Oliveira, solicitando de maneira a tomar a devida providência junto ao setor competente pelo Executivo, no sentido de analisar a viabilidade da construção de uma central de velório, espaço destinado à população para fazer velório na região da Vila Galvão. Esses são os requerimentos do vereador Ednei, senhor presidente. Requerimentos de número 271, 273, 274, de autoria do vereador Ednei Domingues, ao conhecimento desse plenário, encaminho mesmo os mesmos à segunda secretaria desta casa para os devidos encaminhamentos junto ao Poder Executivo. Requerimento 276, de autoria do vereador Roberto Lopes. Requer que, após a aprovação do plenário, enviar expediente ao prefeito Misael de Oliveira, solicitando estudos junto à SANESC, buscando a viabilidade da implantação progressiva de tarifa social de consumo de água potável daquela companhia a usuários carentes no nosso município a partir do próximo ano. Requerimento de número 276, de nossa autoria, levado ao conhecimento desse plenário, repasso mesmo a segunda secretaria dessa casa para os devidos encaminhamentos. Requerimento de número 277, de autoria do vereador Emílio Alves. Requer, nesse mandato, a mesa diretora, após a audiência do plenário, enviar ofício ao senhor prefeito Misael de Oliveira, solicitando a CEINFRA para que envie equipe tapa-buracos na residencial Monte Cristo, pois já existem muitas erosões no asfalto, dificultando a passagem de carros e pedestres, principalmente nas ruas MC9, esquina com a MC5, e MC8, esquina com a MC4. Termos para aprovação do plenário. Requerimento de número 277, de autoria do vereador Emílio Alves, apresentado a esse plenário, repasso mesmo a segunda secretaria desta casa para as devidas providências. Encerra-se nesse momento o período para apresentação de requerimento de retificação da ata. Como não foi apresentado nenhum requerimento por Vossas Excelências, consideramos a ata automaticamente aprovada. Projeto de lei de número 023, de autoria do Poder Legislativo, precisamente o vereador Roberto Lopes. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, relatório do relator. Após analisar o presente projeto de lei de autoria do Poder Legislativo, que proíbe o uso de telefone celular
e similar nas agências bancárias e das providências. Esse relator precisará seu parecer sobre a aprovação do presente projeto de lei em sua totalidade, por ser de boa técnica legislativa e está em conformidade com as leis vigentes. Sala das comissões, aos 15 dias do mês de dezembro do ano de 2014. Vereador Leonardo Paes de Souza, relator. Parecer da comissão. A Comissão de Constituição e Justiça, reunida em sua turma única e acatando o voto do relator, expressa seu voto pela aprovação do presente projeto de lei em sua totalidade. Vereador Paulo Roberto Santos, presidente. Vereador Quis Varmute Tavares Guimarães, membro. As duas comissões? As duas. A Comissão de Justiça que você já foi. Política Urbana e Meio Ambiente. Parecer da Comissão Política Urbana e Meio Ambiente. Relatório, voto relator. Após analisar o presente projeto de lei de 2014, de autoria do Poder Legislativo, proíbe o uso de telefone celular e similares às agências bancárias e outras providências. O relator para seu parecer, só pela aprovação do presente projeto de lei em sua totalidade, por respeitar a legislação pertinente. Vereador Paulo Roberto Santos, relator. Parecer da comissão. A Comissão Política Urbana e Meio Ambiente, reunida em sua turma única e acatando o voto relator, expressa seu voto pela aprovação do presente projeto de lei em sua totalidade. Sala das comissões, aos 15 dias do mês de dezembro do ano de 2014. Vereador Eliel José das Virgens, presidente. Vereador Quis Varmute Tavares, membro. Projeto de lei 033, de autoria do Poder Legislativo, com o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, acompanha o relator e voto do relator. Parecer da Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente, acompanha também o relatório, voto, acompanhado também do relatório e voto do relator em sua primeira votação. Em discussão? Em votação? Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado em sua primeira votação, repasso o mesmo à segunda secretaria para as demais providências. Projeto de lei de número 025 de 2014, de autoria do Poder Legislativo, e precisamente do vereador Roberto Lopes. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, relatório e voto do relator. Após analisar o presente projeto de lei que institui o concurso público para composição do hino oficial, letra e música, para o município Senador Canedo e da outras providências, esse relator precisará seu parecer. Sou pela aprovação do presente projeto de lei em sua totalidade, por ser de boa técnica legislativa e está em conformidade com as leis vigentes. Vereador Leonardo Paes Souza, relator. Parecer da comissão. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, reunida em sua turma única, acatando o voto do relator, expressa seu voto pela aprovação do presente projeto de lei em sua totalidade. Vereador Paulo Roberto Santos, presidente. Vereador Quis Varmute Tavares Guimarães, membro. Parecer da Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente. Relatório e voto relator. Após analisar o presente projeto de lei do 025, que institui o concurso público para a composição do hino oficial, letra e música para o município Senador Canedo e da outras providências. Vez relator precisará seu parecer. Sou pela aprovação do presente projeto de lei. Vereador Paulo Roberto Santos, relator. Parecer da comissão. A Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente, reunida em sua turma única, acatando o voto do relator, expressa seu voto pela aprovação do presente projeto de lei em sua totalidade. Sala das comissões, aos 15 dias do mês de dezembro do ano de 2014. Vereador Eliel José das Virgens, presidente. Vereador Quis Varmute Tavares Guimarães, membro. Projeto de lei 035, de autoria do Poder Legislativo, com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, acompanha o relatório e voto do relator. Também o parecer da Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente, acompanhado do relatório e voto do relator em sua primeira votação. Em discussão? Em votação? Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado em sua primeira votação, repasso o mesmo à segunda secretaria desta Casa para as demais providências. Projeto de lei número 026, de autoria do Poder Legislativo, mais precisamente do vereador Roberto Lopes. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, relatório e voto relator. Após analisar o presente projeto de lei
de número 016, que institui o brasão para o município de Senador Canedo e da outras providências. Venha esse relator apresentar seu parecer. Sou pela aprovação do presente projeto de lei em sua totalidade. Por ser de boa técnica legislativa, está em conformidade com as leis vigentes. Sala das comissões aos 15 dias do mês de dezembro do ano de 2014. Vereador Leonardo Paz de Souza, relator. Parecer da comissão. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação reuniu no Saturno único e acatando o voto relator, expressa seu voto pela aprovação do presente projeto de lei em sua totalidade. Vereador Paulo Roberto Santos, presidente. Vereador Quis Varmutes Tavares Guimarães, membro. Parecer da Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente. Relatório e voto do relator. Após analisar o presente projeto de lei de número 06, que institui o brasão para o município de Senador Canedo e outras providências. Esse relator apresentará seu parecer. Sou pela aprovação do presente projeto de lei em sua totalidade, por respeitar a legislação pertinente. Sala das comissões aos 15 dias do mês de dezembro do ano de 2014. Vereador Paulo Roberto Santos, relator. Parecer da comissão. A Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente, reunida em sua turma única e acatando o voto do relator, expressa seu voto pela aprovação do presente projeto de lei em sua totalidade. Vereador Eliel José das Virgens, presidente. Vereador Quis Varmute Tavares Guimarães, membro. Projeto de lei 026, de autoria do Poder Legislativo, acompanhado do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, relator e voto do relator, parecer também da Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente, acompanhado do relatório e voto do relator. Em sua primeira votação. Em discussão? Em votação? Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado, repasso o mesmo, aprovado em sua primeira votação, repasso o mesmo à segunda Secretaria desta Casa para as demais providências. Projeto de lei número 61/2014, de autoria do Poder Executivo. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, relatório e voto relator. Após analisar o presente projeto de lei de número 061/2014, que consolida e altera a legislação que instituiu e regulamentou o IAMESC, Instituto de Assistência do Servidor de Saúde do Servidor Público Senador Canedo e outras providências. Venha esse relator para exalar seu parecer. Sou pela aprovação do presente projeto de lei em sua totalidade, pois está de boa técnica legislativa e está em conformidade com as leis vigentes. Vereador Leonardo Paz de Souza, relator. Parecer da comissão. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, reunida em sua turma única e acatando o voto do relator, expressa seu voto pela aprovação do presente projeto de lei em sua totalidade. Sala das comissões, aos 9 dias do mês de dezembro do ano de 2014. Vereador Paulo Roberto dos Santos, presidente. Vereador Quis Varmute Tavares Guimarães, membro. Mais um, né? Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, relatório e voto relator. Após analisar o presente projeto de lei de número 61 de 2014, consolida e altera a legislação do Instituto e regulamentou o IAMESC, Instituto de Assistência à Saúde do Servidor Público, Senador Canedo e outras providências. Esse relator para exalar seu parecer. Sou pela aprovação do presente projeto de lei em sua totalidade, pois está de acordo com a legislação orçamentária financeira em vigor. Sala das comissões, aos 9 dias do mês de dezembro do ano de 2014. Vereador Paulo Roberto Santos, relator. Parecer da comissão. A Comissão de Finanças e Orçamento, reunida em sua turma única e acatando o voto relator, expressa seu voto pela aprovação do presente projeto de lei em sua totalidade. Vereadora Marcelita Manzi, presidente. Vereador Ednei Domingues Martins, membro. Projeto de lei 061, de autoria do Poder Executivo, com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, relatório e voto do relator, com parecer também da Comissão de Finanças e Orçamento, acompanhado do relatório e voto do relator em sua primeira votação. Em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado em sua primeira votação, repasso o mesmo à segunda Secretaria desta Casa para as demais providências. Pauta esgotada, senhor presidente. Vamos suspender a sessão por alguns minutos. Encontra no nosso meio a professora Edivânia Braz, secretária de Educação do nosso município.
Ela está aqui para que possa fazer a apresentação da proposta político-pedagógica do município. A proposta esta que já foi aprovada pelo Conselho Municipal de Educação. Queira, por favor, professora Edivânia. A tribuna está à sua disposição. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos e a todas presentes aqui nessa sessão. Gostaria de, em nome do vereador Roberto Lopes, cumprimentar a todos os vereadores aqui presentes, iniciar agradecendo a oportunidade que nos foi dada à Secretaria Municipal de Educação de apresentar aos vereadores o resultado do trabalho realizado durante o ano de 2014 na discussão do projeto político-pedagógico da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. É um momento, em particular, muito feliz para mim, que obtive do nosso prefeito, Misael de Oliveira, a oportunidade de conduzir esse trabalho e a liberdade de atuar da melhor forma possível para que pudesse atender às necessidades dos estudantes da nossa cidade. Então, o que passo a apresentar aos senhores vereadores, e vocês acabaram de receber um CD contendo toda a proposta, senhor Ricardo, por favor, eu não trouxe o volume, porque vocês vão perceber que não dá para a gente transitar com essa produção intelectual que realmente foi grande, 600 páginas, não é? A proposta político-pedagógica e curricular da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, de Senador Canedo, ela é constituída por documentos que congregam toda a regulamentação político-pedagógica e curricular da educação básica, compreendendo desde a educação infantil, creche e pré-escola, ensino fundamental de 9 anos, do 1º ao 9º ano, educação de jovens e adultos e a questão do ensino especial, que é o atendimento às pessoas deficientes, né? Seja qual for a deficiência daquele aluno, quais são as normas que nós vamos seguir para bem atender a esse estudante e termos uma prestação de serviço educacional de qualidade em nosso município. O processo de elaboração dessa proposta foi muito significativo, porque nós contamos com de todos os professores que se dispuseram a trabalhar e dialogar com a gente em inúmeras reuniões que foram promovidas pela Diretoria de Ensino, e aproveito este momento para agradecer a todos e cada um dos servidores da Secretaria de Educação que disponibilizaram o seu tempo para além do tempo do trabalho, mesmo de estudos realizados em casa, de levantamento de bibliografia, compartilhamento de livros, até livros pessoais, olha, eu vi falando sobre isso aqui, seria interessante que conhecêssemos essa postura. Então, eu quero agradecer a todos que se envolveram e que possibilitaram a construção desse documento. Então, a Diretoria de Ensino encabeçou todo esse trabalho, convocando os servidores, inclusive aqueles que não trabalham diretamente em sala de aula, mas nós compreendemos que todos aqueles que atuam na escola são educadores e têm o que dizer sobre a educação das nossas crianças. Então, essa proposta é o resultado da discussão entre gestores, professores, técnicos da secretaria, especialistas que trabalharam em grupos específicos de estudo e sistematização do documento. Com isso, uma gestão democrática, que é discutida com aqueles que fazem a escola, está sendo garantida, ampliando a participação de todos os educadores e todos os servidores da educação na tomada de decisão dos rumos da secretaria, incluindo aí a questão curricular. Após a elaboração, nós temos um trâmite legal a seguir, porque nós temos que encaminhar para o Conselho Municipal de Educação para a análise do documento e emissão de parecer. Essa análise foi realizada com muita competência. Eu quero aqui agradecer à gestora Beth, eu não sei se ela está presente, que é a nossa presidente do Conselho Municipal de Educação, que realmente coordenou um trabalho de leitura de todo o documento por grupos
e levantando todas as questões que deveriam ser discutidas com a secretaria e nos enviando em forma de questionamento toda e qualquer dúvida que pairou sobre o documento. Então, esse eu considero que foi um segundo momento de elaboração do documento, porque ele, passado pela análise e pelo crivo de especialistas, nós pudemos fazer um diálogo franco, defendendo a posição da secretaria, que muitas das vezes não ficou nem a posição do conselho, nem a posição da secretaria. Nós encontramos uma coisa que vocês trabalham muito aqui, o consenso, né? Cada um negociando, cede um pouquinho, a gente chega naquilo que é um consenso para melhor educação das crianças do nosso município. Essa proposta ela foi aprovada pelo parecer, pela resolução 012/2014, que foi aprovada no dia 28 de novembro deste ano. Nós recebemos com grande alegria a aprovação do documento em tempo hábil para trabalharmos todo o planejamento de 2014, de 2015, já com base na proposta político-pedagógica e curricular aprovada pelo Conselho Municipal de Educação. Quais são os objetivos que nós temos com um documento como este? Muitos já ouviram falar de projetos que abarrotam, por exemplo, o Senado, a Câmara Federal, de criação de disciplinas, não é? E as escolas têm documentos oficiais que balizam a construção do seu projeto político-pedagógico. E não é pela inclusão de novas disciplinas na matriz curricular que nós iríamos resolver qualquer tipo de problema de aprendizagem dos estudantes. O que nós precisamos é entender que a aprendizagem se dá no contato com as dificuldades, com as barreiras a serem enfrentadas, e que o aluno, colocando em prática aquelas potencialidades que ele já tem construídas, ele avança e ele constrói o conhecimento. Então, nós construímos orientações pedagógicas que visam a aprendizagem significativa. Eu estou precisando de uma aguinha. Ah, tá, obrigada. A aprendizagem significativa, que quer dizer, eu aprendo aquilo que eu vou utilizar no meu dia a dia, seja na escola, seja na igreja, seja em casa, seja fazendo supermercado, acompanhando a minha mãe em algum lugar, eu vou colocar em prática aquilo que eu aprendi na escola. E evitando com isso que haja fragmentações, rupturas, descontinuidades ou repetições de conteúdos em diversas disciplinas. Vou pegar um exemplo prático para vocês. Todo mundo aqui é preocupado com o meio ambiente, não é? Sem dúvida, todos nós preocupados com o meio ambiente. Quando ouvimos notícias de São Paulo, nos arrepiamos com a falta d'água e agradecemos a Deus a boa chuva que temos tido nos últimos dias. Não é necessário criar uma disciplina de meio ambiente para que o aluno tenha acesso a todas as informações e que construa um conhecimento sobre o que se deve ter de cuidado para cuidar do meio ambiente e o que se deve fazer para preservar os mananciais e para que a gente tenha água de boa qualidade na nossa cidade, por exemplo. No texto de português, se um professor trabalhar esse tipo de informação, ele estará trabalhando paragrafação, pontuação e tudo aquilo que é de interesse da língua portuguesa, mas ele estará também trabalhando informações significativas sobre o meio ambiente. Já um professor de geografia, de posse desse mesmo texto de português que trabalha essa temática, ele poderá estudar a questão das bacias que formam toda a hidrografia daquele município e trabalhar isso, e esse é um conhecimento que também é feito do meio ambiente, sem que haja uma disciplina específica disso. Eu estou insistindo nesse ponto para que fique claro para vocês a nossa preocupação. Nós queremos trabalhar as questões ambientais, a prevenção, a educação para o trânsito, nós queremos trabalhar com os nossos alunos, questão de prevenção de doenças que estão nos atacando, doenças da época medieval, que volta a poliomielite, está voltando. Então, o que a gente tem que fazer? Então, vamos trabalhar essas questões da saúde também, mas sem criar uma disciplina específica, dando a oportunidade para que todas as disciplinas tenham como contribuir.
E isso também na perspectiva de que todo e cada um, professor da escola, também cuide da língua portuguesa. Não é? Porque muitas das vezes a gente pode ouvir um professor dizer assim, eu sou professor de educação física, vi erro de português, por que eu vou corrigir? Não, ele é de educação física, mas ele é um professor que fala a língua portuguesa, passou por uma universidade, tem conhecimento e pode contribuir para a aprendizagem do aluno. Eu sou professor de matemática, só vou me preocupar com matemática? Não, eu vou me preocupar com a língua portuguesa também. Vou preocupar com a história. Não é? Então, nós vamos trabalhar de forma articulada, interdisciplinar e querendo alcançar a perspectiva da transdisciplinaridade, que é trabalhar o conhecimento de forma a abarcar todas as áreas do conhecimento e todos se responsabilizando pela melhor aprendizagem do estudante. Qual é a base legal que nós utilizamos para a construção dessa proposta? Os parâmetros curriculares nacionais que estão em vigência e que estão sendo rediscutidos, e isso, não se preocupem, é um documento que foi elaborado esse ano, mas que está aberto a implementar toda e qualquer mudança que for encarada como significativa para a melhor aprendizagem dos estudantes. A gente tem como discutir, retornar ao Conselho, debater e implementar essa proposta. Não é? Então, os parâmetros curriculares nacionais serviram de referência, os referenciais curriculares nacionais da educação infantil, as diretrizes nacionais da educação especial e o Estatuto da Criança e do Adolescente, porque nós não podemos nos esquecer de questões que são cruciais para o nosso país, para o nosso município, como a questão do combate ao trabalho infantil. Muito embora a gente concorde que o trabalho, ele enobrece, ele mostra para a criança questões sobre honestidade, que você só consegue o dinheiro se você trabalhar, isso é importante, mas isso não pode ser na hora da escola, né? O direito à educação, ele tem que ser observado. Então, nós também buscamos orientação no Estatuto da Criança e Adolescente e também no Estatuto do Idoso, porque a gente trabalha com a educação de jovens e adultos. Eu não sei se vocês acompanharam no noticiário, nós estamos com uma turma na Colônia Santa Marta, que o aluno mais novo tem 58 anos, o mais velho 98. Não é? Então, a gente precisa ter conhecimento também do Estatuto do Idoso. Qual que é a fundamentação teórica que nos deu base para isso? Nós não quisemos trabalhar naquela perspectiva de dizer, este autor é o único que entende de educação, então você tem que seguir este. Então, nós não transformamos isso aqui em Bíblia. Não é? Nós buscamos beber em fontes que nos dessem respaldo para escrever uma proposta político-pedagógica consistente, embasada teoricamente, mas que não servisse de limitação e que não engessasse a escola, que desse a possibilidade do respeito à diversidade, respeitando as diferentes manifestações religiosas, a questão do respeito à questão de gênero, não é? Trabalhando contra a violência contra a mulher, não é? A questão de gênero, que a gente precisa estar atento, não é? Famílias novas estão surgindo em nosso meio e a gente precisa estar atento a essas mudanças que ocorrem, que são mudanças significativas e que nos pegam num momento em que precisamos nos posicionar. E nos posicionar lembrando que existe uma Constituição Nacional que diz que todo cidadão tem direito de se expressar de acordo com aquilo que ele se identifica como o seu eu. Né? Então, nós estamos pensando nisso também. E também a questão do atendimento ao portador de deficiência. Nós temos na Secretaria Municipal de Educação, atualmente, cerca de 180 apoios a pessoas deficientes. É um problema que, às vezes, eu enfrento com as gestoras, quem eu enfrentei esse problema vai saber, porque o aluno é transferido de escola e o gestor não quer soltar o apoio, né, porque é um servidor a mais. Mas esse apoio ele é contratado para dar
assistência àquele aluno deficiente. Então, se o aluno muda de escola, o apoio o acompanha, não é? Então, nós temos toda essa preocupação, a preocupação da adaptação da linguagem, por exemplo, um aluno com visão subnormal, certamente ele vai ter a tarefa ampliada para que ele possa enxergar. Aquele que tem problemas de cegueira, ele tem a máquina Braille para poder se expressar. O aluno surdo tem um intérprete para que ele possa compreender a aula. Então, tudo isso está previsto também na nossa proposta político-pedagógica. Quais são as metas que nós traçamos para poder atingir a curto, médio e longo prazo, né? A curto prazo, subsidiar a qualificação dos nossos servidores, não é? Nós precisamos que, no planejamento, os professores já trabalhem com essa proposta. Daí, nós estamos estudando um jeito de encaderná-la, que não seja assim, por disciplina, para que, na escola, seja um documento que possa ser facilmente manuseado por todos os professores. Então, os professores já farão o seu planejamento, nós teremos um momento, no primeiro dia de planejamento, para a apresentação da proposta, com um palestrante que vai nos falar sobre a importância que a escola deve dar a esse documento, porque eu me lembro muito do filme Alice no País das Maravilhas. Eu acho que vocês podem lembrar a cena que eu vou descrever. Alice, perdida na floresta, encontra com o gato, que aparece e desaparece, e ela diz para indicar qual caminho seguir. E ele diz para ela, onde você quer chegar? Ela fala, não sei. Ele falou, então pode pegar qualquer caminho, porque quando você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve, não é? E essa é uma grande lição para a gente, educador. Aqui nós estamos dizendo onde nós queremos chegar. Nós queremos chegar com estudantes aprendendo na idade certa, com os estudantes sendo avaliados positivamente por seus professores, porque realmente entenderam a disciplina, compreenderam o conteúdo e sabem se expressar naqueles instrumentos avaliativos que são utilizados, como prova, questionários, ou seja, qual for o instrumento que o professor elegeu como forma de avaliação, mas que também nas avaliações nacionais contribuam para a elevação da avaliação da nossa cidade, porque hoje o financiamento da educação está muito pautado nas avaliações nacionais. E estamos aí com a implementação da avaliação na educação infantil, não é? Que o INEP está estudando, nós já temos a avaliação do ensino médio, temos a Provinha Brasil, que é a avaliação do ensino fundamental, e estamos em processo de elaboração no INEP da avaliação da educação infantil. Então, o município que não se prepara para esse instrumento, ele vai ter dificuldade de avançar no seu trabalho. Então, nós vamos subsidiar as escolas, os profissionais da educação, para que realizem uma formação humana dos estudantes sobre a perspectiva socio-interacionista como função principal de uma formação comprometida, com os processos e práticas que levem à efetiva e contínua transformação social. Ou seja, a nossa educação em Senador Canedo, com certeza, vai melhorar se todos e cada um de vocês, gestores, se todos e cada um dos servidores e dos professores levarem a sério o estudo dessa proposta, planejarem e colocarem em efetivo exercício na sua sala de aula o que está aqui proposto. E também a melhoria da qualidade dos serviços educacionais prestados para a população canedense e o melhor desempenho no IDEB. Então, assim, essa pequena, grande meta que nós traçamos com a elaboração dessa proposta. Quando eu conversei com o presidente da Câmara pedindo para vir aqui, eu disse para ele que eu estava me sentindo fazendo uma prestação de contas, não é? Do trabalho efetivado durante esse ano de 2014, que não foi só esse, mas que tomou grande parte do nosso tempo, mas que não foi tempo perdido. Nós estamos aqui com a nossa produção acadêmica e vamos transformá-la em produção didático-pedagógica. Posso contar com vocês, gestores? Obrigada. Obrigada. Nós aqui agradecemos, professora Edivânia, sua visita nessa casa, principalmente nesse momento em que
A educação no Brasil, de forma geral, encontra-se, de certa forma, fragilizada. E o senador Canedo caminha a passos largos, procurando realmente fazer com que haja uma melhoria na qualidade do seu ensino. A construção desse documento, dessa proposta, é, sem dúvida, um grande avanço. Parabenizo a senhora e todos aqueles que participaram diretamente ou de forma indireta na construção desse documento. Eu sei a importância que é esse documento, conheço parte desse documento, não todo. Regressei ao Conselho já, como dizia o Odorico Paraguaçu, né, já nos finalmente, deixei os entretantos passar, mas retornei ao Conselho, ainda pude observar alguns repasses finais, algumas discussões finais desse documento. Então, o que me resta enquanto não somente vereador, nem tão somente presidente dessa casa, mas como cidadão canedense e como um cidadão preocupado com o processo de ensino do nosso município, parabenizar a senhora, toda a sua equipe, parabenizar os gestores e conclamar os gestores e os coordenadores pedagógicos de cada unidade nossa que realmente faça valer o que foi construído. E essa casa está, como sempre esteve, à disposição da senhora, de todos os senhores educadores, em qualquer situação que seja. Agradeço a presença da senhora e deixo aqui em aberto, se os vereadores quiserem fazer uso da palavra, a palavra do vereador Emílio e logo em seguida o vereador Rafael Gonzaga. Pela ordem de... Oi. Boa noite, secretária. Quero parabenizar pelo projeto. Realmente é muito bom. Eu queria falar um pouquinho, talvez seria até uma forma de contribuição. A senhora até falou em relação a uma matéria, não especificamente naquela matéria, mas todas as matérias pode ensinar de uma forma diferente, né? E até de autoria minha aqui, um requerimento. Eu sei que hoje, nas grandes cidades, hoje é uma epidemia a morte no trânsito. Então, nas grandes, nas pequenas, nas médias cidades, questão da falta de educação, desde o motorista, o autopedestre, o ciclista, o motociclista. E eu até pedi um requerimento, foi para o gabinete do prefeito, não sei se chegou até a senhora, um requerimento pedindo a inclusão da educação de trânsito nessas escolas municipais. E eu gostaria de pedir que a senhora se teria como ou implantar a matéria, ou, de repente, nessas próprias outras matérias, né, fazer uma inclusão para que seja feita essa educação dentro da sala de aula, porque eu vejo isso como motorista, que às vezes até a gente comete alguma pequena infração de trânsito, aí o filho está atrás e fala, pai, você está fazendo isso, né? Quer dizer, então o filho muitas vezes educa o pai, né? Então essa é a minha sugestão que eu gostaria que a senhora respondesse. Sim. O documento, né? E assim, o senhor mesmo já compareceu num evento de culminância do projeto Educação para o Trânsito. A gente tem feito 5 grandes projetos na Secretaria. Educação na família, paz na família, paz na escola, paz no esporte, paz no trânsito e paz no meio ambiente. Justamente orientado por toda essa discussão que a gente estava fazendo da proposta político-pedagógica. Nós temos como parceiro o DETRAN, que nos cedeu, não sei se vocês conhecem, é uma mandala que tem todas as normas de trânsito, ele nos cedeu em número suficiente para trabalhar com os alunos de 8º e 9º anos. Já estamos com o estoque do primeiro semestre lá, já nos foi passado, vai continuar esse projeto. E essa preocupação é preocupação de toda a secretaria, não só da secretaria sede, mas de cada gestor, porque a nossa grande preocupação com a mortalidade no trânsito é uma preocupação gigantesca, né? E a gente sabe que a criança educa os pais, nesse caso, né? E a gente quer apostar nisso. Tá? Vereador Rafael Gonzaga. Boa noite a todos, as gestoras, coordenadoras, secretária. Secretária, é de salutar a importância, o planejamento, a gente sabe disso, o que tem sido feito aí na Secretaria de Educação, planejando a educação, planejando as diretrizes, essas políticas públicas. Eu gostaria de saber da senhora, eu creio que isso aflige também os profissionais de educação em Senador Canedo, que é um tema que é a segurança nas escolas.
por trabalharem com, geralmente, do ensino fundamental, com menores de idade, e esses menores não cometem crimes, cometem atos infracionais, são recorrentes, a gente vê escolas que são arrombadas, professores, às vezes, que são desacatados, e tantas outras coisas que acontecem, como também os crimes já, que são aqueles tráfico de drogas na porta das escolas, arrombamentos em escolas, roubos, o melhor furto, né, que não está presente a pessoa. A gente sabe que também tem programas como o PROERJ e tantos outros que visam a prevenção desses delitos nas unidades escolares. E eu creio que o professor, o diretor, ele não vai trabalhar bem se trabalha com medo. A gente vê aí que esses problemas de criminalidade não é, e quem dera se fosse somente para o aluno do Senador Canedo seria facilmente resolvido. Mas o que a Secretaria de Educação tem aqui a oferecer, e tem aí nesse planejamento também, para o ano que vem, nessa questão das seguranças dos funcionários, dos próprios alunos, a gente vê aí que é uma constante de monitoramento, a gente vê também a falha da Guarda Municipal, porque seu papel aí constitucional é zelar pelo patrimônio público, infelizmente, ela está sendo desviada de função, em alguns casos aqui em Senador Canedo. O que a senhora tem a dizer? Eu acho que até para tranquilizar, porque o trabalho científico, o trabalho acadêmico muito bem feito, eu acho que esses profissionais precisam de condições para executarem, né? Sim, eu fico muito feliz com a sua pergunta, Rafael. Nós estamos em duas frentes. Primeira, a frente da formação. Nós realizamos um curso de 15 encontros com uma ONG que se chama Amor Exigente, que trabalha a questão da prevenção do uso de drogas, mas ele não trabalha de forma abstrata, conceitual. Ele trabalha com o professor dando subsídios para que ele efetivamente inicie um trabalho naquela escola. Eu fui, assim, bastante ousada, pedi para a ONG que abrisse 80 vagas, não é? E nós tivemos 25 inscritos. Mas desses 25, eles vão iniciar o trabalho nas escolas onde eles estão lotados e nós fomos na última reunião, foi na última terça-feira, o 15º encontro, e o relato que eu ouvi de uma servidora que eu conheci na biblioteca me pedindo dinheiro para pagar ônibus para levar o filho drogado no médico em Goiânia, não é? E assim, eu não tinha transporte naquele momento, eu tive que dar o dinheiro, que eu acho que não era o caso de dar o dinheiro, mas foi isso que eu fiz. E uma mãe desesperada, totalmente desestabilizada, e o relato que eu ouvi lá, e que eu presenciei, um filho sendo fotógrafo, fotografando as pessoas, porque o grupo conseguiu trazer o filho para dentro do grupo e ser trabalhado, não é? Então, é um trabalho que eu tive de referência, não é? Tem a Federação Amor Exigente, que é a sede em Campinas. Certa vez eu estava em São Paulo, acabei de chegar lá em Campinas para conhecer a federação e conhecer a seriedade do trabalho, e me foi recomendado por uma professora aposentada da UFG, que me deu assim, um respaldo. Então, estou trabalhando nessa frente. Além do PROERJ, que você participou na formatura, 1.380 alunos e 750 pais. Aqui em Senador Canedo, a gente resolveu ampliar o PROERJ para não trabalhar só o menino, trabalhar o pai do menino também. E isso tem nos dado um resultado assim, mais significativo. Inclusive, conversei com o comandante para o ano que vem a gente continuar com os pais também, para a gente avançar ainda mais na prevenção do uso de drogas. E tem a questão administrativa, né? Eu gostaria muito, o prefeito também queria muito fazer isso esse ano, mas, infelizmente, os nossos 25% não deu para fazer, mas eu já estou autorizada pelo prefeito de fazer um levantamento de preço para colocar câmaras em todas as escolas, e não só dentro da escola, com sensor de presença, mas uma fora da escola que pegue as entradas, não é? Assim que a gente fizer isso, nós vamos criar uma central que vai
utilizar menos guardas municipais, porque se a gente colocar a guarda municipal para fazer ronda em 42 escolas, nós vamos utilizar toda a guarda, não é? Aí nós vamos usar menos guardas municipais e a gente poderá ter técnicos especializados, porque quando disparar o alarme lá, vai ter a câmera para mostrar o tipo de pessoa que está adentrando na escola. Então, esse é um projeto que vai estar em andamento, já com pesquisa de preço, logo no mês de janeiro, eu quero começar a fazer esse levantamento para que a gente possa avançar. Já recebi sugestões de todas as formas, até de colocar cerca elétrica, né? Mas a pessoa que me disse da cerca elétrica, eu lembrei do menino que morreu eletrocutado em Trindade. Eu acho que vocês se lembram, num passado recente, eu não gostaria de que isso acontecesse na nossa cidade. Então, eu estou caminhando pelo monitoramento, né, sem essa agressão do choque, e já com a autorização do nosso prefeito para seguir em frente. Tá? Vereador Betinho, Roberto Moreira. Boa noite a todos. Cumprimentar todos os vereadores, secretária, diretores que eu acompanho. Parabenizar a senhora, secretária, que esse empenho da senhora, estive ali um tempo no Conselho e vi a preocupação de todo o Conselho de Educação sobre o planejamento, né? Eu fiquei um bom tempo com a turma ali, eu vi assim, a preocupação, a dedicação. Inclusive, eu quero parabenizar aquele Conselho de Educação. Saíam, terminavam o seu dia de expediente às 17 horas, ia para ali, a gente ficava até 8 horas da noite discutindo. Isso é muito importante. Às vezes tinha sessão, né, aumentar as sessões semanais, todo mundo estava ali. Às vezes até eu mesmo podia vir porque eu estava aqui na Câmara, mas eu via tanta importância que as pessoas se preocupavam, dedicavam mesmo. Saía do emprego com a sua bolsa e já ia direto para o Conselho. Parabenizar a senhora, parabenizar também o trabalho que a educação tem feito, senador Canedo. Sei que problemas nós temos, né? Mas é muito importante, secretário, quando nós temos problemas, tem alguém para solucionar o problema. E desde já eu quero agradecer e dizer para a senhora, no momento que eu ligo para a senhora, porque alguém comenta um problema que aconteceu na escola, a senhora já dá uma resposta imediata. E isso é muito importante. O prefeito Misael escolheu bem, quando o primeiro dia que a gente nos encontramos no gabinete, falei, seja bem-vindo. Aqui está precisando de gente que tenha realmente um pulso para resolver os problemas do nosso município. Você está até bem lembrada disso. Então, é muito importante, se todos passassem os problemas, não deixassem os problemas ir acumulando. E nós temos um grupo de gestores dentro desse município que eu muito me admiro, porque é eles que estão lá. É eles que aguentam o problema da comunidade. Cada gestor sabe o que passa. Sabemos que tem escolas que o prefeito Misael está preocupado, junto com a secretária, que está molhando, que está arrombada, como a Escola Pastor Albino, que é uma referência do nosso município, que foi arrombado há poucos dias. Colocaram fogo, né? Colocaram fogo dentro da cozinha que destruiu tudo que tinha. Entraram nas outras partições e arrebentaram tudo. Então o vandalismo hoje está se tornando uma coisa natural. Natural. É muito para cuidar da sociedade hoje, cuidar dos prédios públicos hoje está difícil. É uma coisa que às vezes está educando o próprio filho de quem está fazendo aquilo. Então, eu quero parabenizar cada gestor. Esse ano foi difícil? Foi. Mas graças a Deus vocês fez muito. Vocês fizeram muito pela nossa comunidade canedense, secretária. E esse plano que está aí para 2015 vai ser muito gratificante para o nosso município. Nós vamos poder ver nossas crianças, o futuro do nosso Brasil, o futuro do nosso município de Senador Canedo, muito bem cuidado, porque aqui tem um prefeito que preocupa, tem uma Câmara que preocupa e tem especialmente uma equipe da Secretaria de Educação que faz muito. Continue dessa forma, que nós podemos fazer muito mais para o nosso município. Muito obrigado. Vereador Eliel José. Eu quero, primeiramente, parabenizá-lo, secretária, por esse excelente trabalho prestado à Secretaria de Educação do nosso município. Um grande trabalho que a senhora tem prestado no nosso município e todos os gestores, todos os funcionários da educação. Eu tenho acompanhado o trabalho da senhora. Quando a gente procura a secretaria para estar resolvendo algum problema da sociedade,
Toda a equipe da educação tem prestado excelente trabalho, uma admiração muito grande. E essa casa não tem medido esforços para estar apoiando todo o município, os projetos do prefeito Misael e os projetos da educação que têm chegado nessa casa, nós temos aprovado todos, todos os vereadores, não só eu, mas toda a casa. Então, parabéns para a senhora, para todos os gestores que estão aqui. Sei que não é fácil a batalha do dia a dia, e com certeza os professores, todas as profissões passam primeiramente pela educação, e para isso nós temos que parabenizá-los pelo excelente trabalho prestado à nossa sociedade. Crianças têm um aprendizado muito grande no nosso município, e vida tem sido transformada no nosso município. Tem acompanhado algumas crianças, algumas pessoas, e sei quanto é importante que o ensino é para a vida. Só através da educação que nós podemos mudar uma nação, mudar um país, mudar um município. Então, eu quero parabenizar a senhora, que é uma grande profissional, técnica, uma pessoa excelente, muito educada, pessoa muito humilde. Então, eu gostaria aqui também de deixar meu pedido à senhora. Sabemos que os nossos gestores trabalham dia a dia e talvez é muito cansativo. E nós temos algumas salas de aula que não tem ar-condicionado no nosso município, são várias salas de aulas. Então, gostaria de fazer esse pedido para a senhora, para 2015, que olhe com carinho essa questão de dar mais qualidade para os nossos gestores, para estar prestando um excelente trabalho, não só para o gestor, mas para os alunos que estão ali. Talvez o sol está quente e a sala muito quente. Então, gostaria de fazer esse pedido aqui. E parabenizar, que Deus continue te abençoando, você Amém. E toda a sua equipe. Obrigada. Vereador, é importante que o senhor tenha tocado nesse assunto da climatização das salas de aula. Nós estamos com um processo em andamento. Eu não sei se vamos ter dia ainda em dezembro para fazer o pregão, mas o Sandro falou para mim que vai tentar, não ar-condicionado, mas climatizadores, porque o ar-condicionado, comprovadamente, ele resseca mais o ar e ele provoca doenças respiratórias. E o climatizador, além dele abaixar a temperatura, ele umidifica o ar. Como a gente está no cerrado, a gente precisa de umidade, então nós optamos pelo climatizador, com base num parecer que a gente pediu para a Universidade Federal de Goiás e para o Instituto de Educação. Os dois mandaram parecer que o climatizador seria melhor. Então, nós já estamos com o processo em andamento para colocar 2 climatizadores em cada sala de aula, de 2.500 a potência, e numa próxima etapa, aí sim, a sala da direção e a sala de professores. Nós vamos começar priorizando os nossos alunos, mas numa segunda etapa nós vamos atender, tá? Aproveitando aqui o assunto com relação aos climatizadores, eu quero agradecer a senhora por nos ter respondido o requerimento, coisa que não é muito comum pelo secretariado. Às vezes os requerimentos nossos são encaminhados às secretarias, e as secretarias, eu não sei se os secretários ignoram a existência desse parlamento, mas eu quero parabenizar a senhora porque fiz um requerimento solicitando que fosse colocado climatizadores nas escolas e obtive resposta da senhora. Isso, coisa rara, coisa rara de acontecer, mas o que deveria ser normal está sendo uma exceção. Mas eu parabenizo pelo respeito, isso é demonstração de respeito a essa casa, demonstração de respeito aos parlamentares. Eu tive aqui uma resposta da senhora exatamente com relação aos climatizadores. A senhora me responde que a Secretaria de Educação está com processo em andamento por meio de processo licitatório, cita inclusive o número do processo, 2014-015-738. Então, eu quero parabenizar a senhora, a sua equipe, por respeitar essa casa, e responder ao requerimento dos vereadores, inclusive aqui de forma positiva. Isso enobrece a gente muito mais, vereador Paulo Roberto? Então, obrigado pela atenção tida conosco. Gente, muito obrigada por terem me ouvido. Eu gostaria de falar, aproveitar a oportunidade da senhora, já entrou na parte administrativa e técnica, eu vou até pedir aos nobres colegas para dar até um suporte para a senhora secretária. Eu sei que a culpa não é da senhora. Umas certas construtoras que ganham concorrência e vêm para cá e começam a fazer a obra. Eu estou falando, por exemplo, de 2 CIMEIs
que inclusive o novo vereador Paulo Roberto e o Roberto Lopes já deram até o nome aqui dos CMEs, que é o do Jardim Bougainville e do Boa Vista, que é vizinho da minha casa, e a empresa está brincando de trabalhar aqui em Senador Canedo. Não sei se vocês estão sabendo. A obra está parada novamente, estou falando com a secretária hoje, a construtora novamente parou a obra, eu vou lá quase todos os dias, estou cobrando que é do lado da minha casa, acho que mais ou menos em torno de um mês, acho que ficaria pronta, acho que muito pouca coisa falta para terminar, e a obra, a construtora está pedindo sempre mais alguma coisa, então nós temos que fiscalizar, porque está chegando o início do ano letivo agora, em 2015, e a pressão, eu como vereador e vizinho da CMEI, todos os dias as mães estão procurando, vai inaugurar que dia que nós podemos trazer nossos filhos, então está ficando insuportável. Quer dizer, a cada dia está a carência de vagas, o CMEI do Boa Vista, por exemplo, eu lembro quando colocou a placa lá, era 240 dias, até 1 ano e meio, era para entregar em julho de 2013, nós já estamos chegando em 2015. Então, realmente, nós precisamos, eu sei que o prefeito também, nós temos que dar suporte para o prefeito, viu, nobre líder do prefeito. Vamos ver, chamar essa empresa aqui, chamar os diretores, para que eles dêem uma satisfação para a comunidade, porque nós somos cobrados, então nós temos que cobrar deles também. Olha, o prefeito Misael tem me dado total apoio, inclusive para a cobrança da Supera, que é a empresa que está fazendo os 2 CMEs. Os 2 CMEs estão com 98,27% pronto. Isso significa que, se eles trabalharem 2 semanas lá, ele fica pronto. Só que nós identificamos que essa empresa ela tem direito a realinhamento de preço, eu não sei se é esse o termo correto, não é reajuste, é realinhamento, né? Que não foi dado o ano passado. Não é? Então, eles estão fazendo a pressão para que a gente faça o realinhamento de preço, para eles terminarem esses 1, não sei quantos % aí da obra. Mas a providência já foi tomada, nós já abrimos o processo para fazer o realinhamento de preço e o termo aditivo da obra, o prefeito já assinou, então, assim, é só caminhar, porque tem que ir para a procuradoria, porque vocês sabem, se vai realinhar preço, o procurador tem que dizer se está dentro da lei, se o trâmite é normal. Então, está caminhando, para o ano seguinte, vai funcionar esses 2 CMEs. Se Deus quiser e Ele quer. Tá bom? Então, tá. Secretária, muito obrigado pela presença. Obrigada pela paciência também. Isso para nós é uma honra e um assunto que é do interesse dessa casa e do interesse de todos. A senhora estava falando não somente para essa plateia, nem os novos edis da casa, mas a senhora estava, como estamos ainda ao vivo, na TV Câmara Canedo, então só Deus sabe aí onde foi aqui a apresentação da tua proposta. A palavra continua franqueada. Não havendo mais nada a ser tratado, nós declaramos então encerrada a presente sessão. Convoco os senhores vereadores para a 7ª sessão ordinária amanhã, no horário regimental. Boa noite a todos.